Zizinho foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Ele foi um dos primeiros jogadores em solo brasileiro a alcançar a admiração de todos, inclusive de Pelé, que o consideravam um de seus maiores ídolos. Tomás Soares da Silva, conhecido posteriormente como Zizinho, nasceu no dia 14 de setembro de 1921, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Zizinho nasceu em uma família humilde, porém apaixonada por futebol. Assim que ele começou a dar seus primeiros passos, seu pai já o enxergava como um grande jogador de futebol. Foi seu pai quem o incentivou a começar a gostar do esporte, e já nos primeiros anos de vida, Zizinho estava sendo orientado sobre como dar os primeiros chutes. Infelizmente, a convivência com seu progenitor não durou muito tempo. Em 1928, quando Zizinho tinha 7 anos, seu pai faleceu, o que tornou a vida da família muito complicada. Sua mãe, Dona Eurides, decidiu deixar São Gonçalo e se mudou para Niterói com toda a família. Em Niterói, sua mãe conseguiu um trabalho como enfermeira. Zizinho e seus irmãos foram matriculados na escola. Nessa fase de sua vida, ele precisou deixar o futebol em segundo plano, além de dedicar-se aos estudos, que era uma obrigação dentro de casa. Assim que adquiriu idade para andar sozinho, o pequeno Zizinho precisou arranjar um emprego para ajudar nas despesas domésticas. Apesar dos obstáculos, ele não deixou o futebol completamente de lado e sempre que podia praticava o esporte em suas horas de folga. Embora ele tenha começado a jogar futebol no time do Carioca Futebol Clube de São Gonçalo quando era criança, foi no Byron de Niterói que ele começou a acreditar que poderia viver do futebol. Durante sua passagem pelo Byron, Zizinho jogava em campos modestos, mas sua dedicação e talento chamaram a atenção de olheiros e clubes maiores. Entre esses clubes estava o Flamengo, que o chamou para fazer um teste. Ao fazer o teste, o técnico Flávio Costa ficou impressionado com o talento do jovem e resolveu apostar no seu futebol, marcando o início de sua trajetória no clube rubro-negro. Nos primeiros anos no Flamengo, Zizinho enfrentou o desafio de se adaptar ao futebol profissional, mas rapidamente mostrou seu valor. Ele estreou no time principal em 1939. Com o passar do tempo, tornou-se uma peça fundamental na equipe. Seu primeiro título pelo rubro-negro veio em 1942, quando ajudou o clube a ganhar o Campeonato Carioca. Já nessa fase de sua carreira, seu futebol estava bastante aprimorado. Ele era elegante em campo, com passes precisos, dribles rápidos e um controle de bola impecável. Além disso, Zizinho tinha uma versatilidade rara, podendo atuar como meia ou ponta com eficiência. Sua capacidade de marcar gols, ao mesmo tempo, servir seus companheiros, o tornava uma peça indispensável para o Flamengo. Por essas características, o jogador foi convocado para a seleção brasileira, iniciando sua trajetória com a camisa verde e amarela em 18 de janeiro de 1942. Em uma partida contra a seleção argentina, válida pelo Campeonato Sul-Americano disputado no Uruguai. Nos 2 anos seguintes, Zizinho venceu mais 2 campeonatos cariocas pelo Flamengo, ajudando o clube a conquistar o tricampeonato consecutivo. Após o tricampeonato, o Flamengo passou por um momento de jejum de títulos, agravado pelo fato de seu rival, o Vasco da Gama, estar com uma das melhores equipes já vistas nos gramados brasileiros. Mesmo com a falta de títulos, Zizinho não foi muito afetado e continuou sendo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro daquele momento. Em 1949, ele esteve no Campeonato Sul-Americano, realizado no Brasil, que hoje é conhecido como Copa América. Zizinho foi um dos destaques da equipe brasileira, contribuindo com sua habilidade técnica e visão de jogo. Ele marcou gols importantes durante o torneio, incluindo 2 na goleada de 10-1 contra a Bolívia e 1 na vitória de 2-1 sobre o Chile. O Brasil terminou o torneio como campeão, vencendo o Paraguai por 7-0 na final, em um jogo histórico realizado no Estádio São Januário. Essa conquista foi um momento de grande orgulho para o futebol brasileiro, e Zizinho consolidou ainda mais sua reputação como um dos maiores jogadores de sua geração. Em 1950, foi um dos anos mais agitados para Zizinho. Embora o Flamengo não desejasse negociá-lo e contasse com ele para a formação de um elenco forte para a década de 50, Zizinho acabou sendo obrigado a deixar o rubro-negro. Durante a busca de novos jogadores com o Bangu, o diretor do Bangu, Guilherme da Silveira Filho, só aceitava negociar suas estrelas caso algum grande jogador do Flamengo fosse negociado com o clube.
Mesmo o diretor do Flamengo, Dário de Melo Pinto, tendo colocado um preço alto pelo passe de Zizinho, com a intenção de fazer o diretor Guilherme desistir da ideia, o diretor do Bangu não pensou duas vezes, fechou a negociação para ter o jogador em seu elenco. Durante esse momento de indecisão sobre o passe de Zizinho, a Copa do Mundo de 1950 já estava prestes a começar, e o clima na cidade do Rio de Janeiro era de alegria e euforia pelo evento. O técnico do Brasil, Flávio Costa, que conhecia bem o talento de Zizinho, não hesitou em incluí-lo na lista de convocados para representar o Brasil no torneio. Durante a Copa do Mundo de 1950, Zizinho foi um dos principais destaques da seleção brasileira. Ele desempenhou um papel crucial na campanha do time, ajudando o Brasil a alcançar a partida final do torneio. O jogo, conhecido como Maracanazo, foi contra o Uruguai e terminou com a vitória uruguaia por 2-1. Zizinho foi um dos principais jogadores brasileiros em campo, demonstrando sua habilidade técnica e liderança. Ele participou ativamente da criação de jogadas ofensivas, foi fundamental na organização do meio-campo brasileiro. Durante o primeiro tempo, o Brasil dominou a posse de bola e criou várias oportunidades, com Zizinho sendo uma peça-chave na construção dessas jogadas. No início do segundo tempo, o Brasil abriu o placar com um gol de Friaça e Zizinho continuou a desempenhar um papel importante, mantendo o ritmo do jogo e buscando ampliar a vantagem. No entanto, o Uruguai conseguiu empatar com um gol de Juan Alberto Sefafino. Posteriormente, virou o jogo com o famoso gol de Alcides Guiguia. A derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950 teve um impacto psicológico profundo em Zizinho, assim como em muitos de seus companheiros no país como um todo. O Maracanazo foi um dos momentos mais traumáticos da história do futebol brasileiro, e Zizinho sentiu esse peso diretamente. Ele ficou profundamente abalado, não apenas pela perda do título, mas também pela maneira como a seleção brasileira foi criticada pela mídia e pela torcida após o jogo. Após o fim da Copa, ele retornou para o Bangu para iniciar seu período no clube. Apesar de sua transferência polêmica para o Bangu, seu período na equipe acabou sendo um dos momentos mais significativos de sua carreira. Durante seu tempo no Bangu, Zizinho foi o quinto maior artilheiro do clube, marcando 122 gols. Ele teve atuações memoráveis, incluindo a façanha de marcar 5 gols em uma única partida, algo que consolidou ainda mais sua reputação como um dos maiores jogadores de sua geração. Além disso, ele liderou o time em várias campanhas importantes, ajudando a levar o status do Bangu no cenário do futebol brasileiro. Embora tenha tido um excelente desempenho no Bangu, o jogador não conseguiu títulos muito expressivos, o que não impediu de ser muito querido pelos torcedores. Ele permaneceu na equipe até o ano de 1957, quando deixou o clube e foi jogar pelo São Paulo. No São Paulo, ele voltou a ganhar títulos depois de muitos anos. Mesmo com um curto período no tricolor paulista, ele conseguiu ajudar a equipe a vencer a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo e um Campeonato Paulista, ambos conquistados em 1957. Após sua passagem pelo São Paulo, ele jogou pelo Uberaba, em Minas Gerais, e pelo Audax Italiano, no Chile. No Uberaba, Zizinho continuou a demonstrar sua habilidade técnica e liderança, mesmo em uma fase mais avançada de sua carreira. Já no Audax Italiano, ele teve a oportunidade de atuar fora do Brasil, levando seu talento para o cenário internacional. Zizinho encerrou sua carreira como jogador no início da década de 1960, deixando um legado inestimável para o futebol brasileiro e mundial. Após pendurar as chuteiras, ele continuou envolvido com o esporte, atuando como técnico. Ele iniciou sua carreira como treinador em 1961, no Bangu Atlético Clube, equipe que ele conhecia bem devido à sua passagem como jogador. Seu objetivo era aplicar a experiência acumulada nos gramados e ajudar o clube a alcançar novos níveis de competitividade. Apesar de sua experiência, seu período como treinador não foi dos mais vitoriosos. Ele permaneceu atuando como técnico por 20 anos, liderando grandes equipes do futebol nacional, como Bangu e Vasco da Gama. Porém, seu único título como técnico foi com a seleção brasileira Sub-23, quando treinou a seleção nos Jogos Pan-Americanos realizados na Cidade do México em 1975. Após largar de vez o futebol no início da década de 80, Zizinho passou a trabalhar como fiscal de rendas do estado do Rio de Janeiro.
Apesar do salário baixo, ele conseguia manter as contas de casa e nunca deixou nada faltar para sua família. Em seus anos finais, Zizinho, já aposentado do seu trabalho público, passou os anos morando em Niterói, cidade onde cresceu. Ele morava junto de sua esposa, Janeiro. Nessa fase de sua vida, ele levava uma vida bastante tranquila, e um de seus hobbies era passar as tardes e as noites assistindo televisão. Sua família sempre esteve junto dele ao longo de sua vida. Ele teve 2 filhas, que já estavam crescidas e já haviam lhe dado netos. Ele também chegou a escrever um livro, onde passava todo o conhecimento adquirido dentro dos gramados. Embora ainda estivesse bastante lúcido, Zizinho já vinha apresentando sérios problemas cardíacos em seus últimos anos de vida. Os cuidados para prevenir um ataque cardíaco eram uma das maiores preocupações de sua família. Apesar dos cuidados, o ex-jogador acabou sofrendo um ataque cardíaco fulminante em 2002, o que levou à morte. Zizinho morreu no dia 8 de fevereiro de 2002, vítima de um infarto. Ele estava com 80 anos. Zizinho foi velado e enterrado no cemitério do Maruí, em Niterói. No ambiente do velório, estavam presentes antigos colegas, tanto do Flamengo quanto de outros clubes pelos quais Zizinho passou, além de representantes do futebol brasileiro, que reconheceram a importância de sua contribuição ao esporte. O legado de Zizinho transcende gerações e permanece como uma das maiores contribuições ao futebol brasileiro e mundial. Se em algum momento este vídeo lhe agregou valor, considere se inscrever e curtir. Isso ajuda muito o canal.